começar os nossos estudos. Eu sempre gosto de fazer uma oração, né? Para começar redondinho, tudo do começo ao fim, bonitinho, certo? Então vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos, cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo por esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz e da fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Maravilha. Bom, nós estamos seguindo o legado crístico, né? Do orar e vigiar e instruir-se, né? Ou então vamos continuar nossa instrução aqui, né? Hoje o nosso estudo é quase a continuação do anterior, sobre a aura e os pensamentos, tá? A gente vai continuar nessa tocada aí, né? Por que isso influencia, como que influencia e assim por diante. Baseado no livro do Júlio Goelzer, né? Evolução em busca do equilíbrio, tá? Mas vai ter outras coisinhas também da litáurica e tudo mais. Então vamos dar andamento nesse processo. Nós vamos começar com uma síntese do capítulo 13, Pensamento e Saúde, né, desse livro, Evolução em Busca do Equilíbrio. Júlio Goelzer, ele é do Sul, tá? Se não me engano, Santa Catarina, eu acho. Cada ser inteligente apresenta um campo eletromagnético à sua volta, criado pelo seu próprio pensamento. É a psicosfera do ser. Nós vimos na outra palestrinha nossa, no grupo de estudo, que cada um que estudou essa energia em volta do corpo deu um nome, né? Kardec chamou de perispírito, outro chamou de psique do ser, o seu Luiz chama de aura, campo de energia biológica, perianto e assim por diante, né? Eu chamo de campo quântico, mas ele já chamou de psicosfera do ser, já deu outro nome para o negócio. Esse campo é formado por ondas de vibrações diferentes e compatíveis com cada um, de acordo com as energias e sentimentos oriundos do pensamento. Então, o pensamento vai interferir no nosso campo biológico, tá? O homem encarnado não tem o seu pensamento seguro. Isso faz com que sofra inúmeras influências e deixe oportunidades, inclusive para a invasão mental de outras formas inteligentes. O pensamento reto, objetivo e consciente não deixa brechas para influências externas. E como é que nós conseguimos deixar o pensamento reto e não ter influência? Todos os nossos amigos e irmãos espirituais orientam sempre a mesma coisa, a oração e a meditação, tá? Não tem outra saída, mas vamos continuar. Os pensamentos negativos de egoísmo, vaidade, cobiça, ódio, ciúmes, inveja, mentira e outros criam na psicosfera do ser energias densas, como se fossem nuvens de fumaças escuras ou avermelhadas, acumuladas em determinadas áreas do campo vibracional. Em resposta à lei da harmonia espiritual, essas energias devem ser expurgadas da sutileza dos corpos espirituais, para serem queimados pelo corpo físico denso, criando zonas mórbidas no organismo,
são as doenças físicas. Nós já comentamos aqui em outras oportunidades, né, que se a gente for poluindo o nosso campo mental e o sistema orgânico, biológico, ele tem as suas funções, né, automatizadas. E ele vai tentar drenar isso aí de alguma maneira. Quando ele não conseguir mais drenar, ele vai descer o físico. É onde começa a surgir as doenças. Por isso que ele está falando aqui, ó, criando zonas mórbidas no organismo, e aí forma as doenças. Essas energias podem ser expurgadas na vida atual ou em vidas sucessivas, mas terão de ser quitadas com a lei cósmica, que cedo ou tarde cobrará a nossa invigilância, né? As más inclinações, más tendências e assim por diante, certo? Aos poucos, essas energias serão drenadas pelos corpos espirituais, passando ao duplo etéreo e, por fim, ao corpo físico. Foi o que nós comentamos agora há pouco. No corpo físico, atingirá aqueles órgãos que são mais vulneráveis de acordo com a herança física adquirida. Também tem isso. Às vezes a gente tem uns probleminhas que veio, né, com o corpo físico, corpo biológico de nascença, e também tem a ver com as hereditariedade de vidas passadas. A Joana de Anjos já comentou bastante sobre isso. Veja que sempre haverá um respeito entre as leis físicas e espirituais. Nada foge a essas leis, que são naturais e simples. Cada átomo da nossa constituição apresenta um campo psíquico. Nós vimos isso na palestra anterior, naquele filminho, né, que mostra o campo áurico, o campo mental, né, como é que funciona. Esses átomos que unidos formam a psicosfera das células, dos tecidos, dos órgãos e de todo o corpo físico. Ou seja, nós somos banhados por essa energia o tempo inteiro, certo? Dessa forma, cada átomo está sujeito a toda e qualquer ação direta da energia mental do ser, o que, consequentemente, afeta todo o organismo, certo? Imagina o seguinte, se a gente fica chateado, ou com raiva, ou ressentido, a gente não sente uma coisa estranha no corpo? A gente sente. E quando a gente está feliz, a gente não sente também uma vibração, né? Pô, hoje eu tô bem pra caramba, acordei legal, tô feliz, né? Você sente um ânimo, né? Um negócio, uma energia boa. E quando você tá, né, down, o pessoal fala tá down, tá para baixo, né? Você tá chateado com alguma coisa, você sente que parece que você tem um peso, que você está arrastando. Então, são as influências da energia dos pensamentos sobre o corpo físico, que você sente. É que a gente não dá atenção, mas a gente sente, né? A gente sabe que é assim. O grupamento atômico que forma o órgão-alvo recebe a massa energética mórbida. Ocorre na estrutura subatômica a disfunção que ocasionará o mau funcionamento do órgão. Surge então a doença, que ele vai começar a trabalhar de forma diferente. Alguns de vocês que já tiraram foto comigo, principalmente no GDV, a gente já consegue ver no campo áurico os problemas que, mesmo não estando no físico, mas está no campo áurico. Aí eu falo para a pessoa, pô, você está com problema assim, não sei o quê? A pessoa fala, não, não estou. Aí passa um tempo, a coisa acontece. Por quê? Porque está no campo energético. Né? O Leandro está aqui, é prova. Falei com ele, temos uns problemas nas costas lá. Ele falou, tá com dor nas costas? Eu falei, não estou sentindo nada. Eu falei, beleza. No dia seguinte, o que aconteceu, Leandro? Ui! Deu aquela... Ui! Eu mandei mensagem. Tava na foto um dia antes. No dia seguinte, o negócio apareceu. É bem interessante. Dessa forma, percebemos que as doenças são reflexos de espíritos doentes e seus corpos físicos são os meios que o espírito tem para se livrar dessas energias densas, simplesmente despejando neles o fruto de seus pensamentos e ações perturbadoras. A doença está no espírito, o seu reflexo está no corpo físico. É duro acreditar, mas é verdade. Eu já atendi muitas pessoas aqui, principalmente tirando foto da aura, e a gente vê com o tempo, quando a pessoa vai mudando o pensamento, vai mudando conduta, comportamento, atitude, você vai vendo que vai refletindo, a pessoa vai melhorando.
Porque é a forma como se expressa, né? Não tem jeito. Joana de Ângeles não fala? Pensamentos, sentimentos e emoções constituem a psique do ser, ou seja, a consciência. Não tem como ser diferente. Se nós somos ou estamos doentes, é porque cultivamos durante séculos e ainda hoje pensamentos egoístas, orgulhosos, vaidosos, depravados, julgando e condenando nossos irmãos de caminhada, além de submetê-los a torturas e humilhações infindáveis. Não parece, mas a gente faz isso, né? Mesmo, né, como a Inês fala bastante naquela alfinetada que a gente dá, né? Sabe aquela cutucadinha? Não precisa ser nada, né, machucar muito, mas aquela, né? Tá brigando, tá cutucando, né? Eu vou passar agora para vocês um filminho de uma reportagem que é de uma pesquisa de um japonês chamado Masaru Emoto sobre a mensagem da água. É bem interessante para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Ele fez essa pesquisa e comprovou, né, fisicamente o que nós estamos conversando aqui agora, tá? Vamos ver. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masaru Emoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água.
Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Não é interessante? Ela falou na reportagem 90%, né? Mas dá uns 60%, 70%, não é tudo isso não. Mas o interessante é o seguinte, se você projeta um pensamento sobre uma molécula de água e ela modifica, imagina uma pessoa com raiva de você ou com bronca por alguma coisa que você fez. Olha, tem estudos que já estão fazendo em hospitais e pessoas fazendo oração, mesmo não conhecendo as pessoas que estão no leito, as pessoas estão melhorando. Olha o poder do pensamento, né? Por isso que nós temos que prestar atenção nisso. Vamos continuar. A nossa constituição física é de cerca de 70% de água. A molécula de água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Todo mundo aprendeu isso na escola, certo? O átomo de hidrogênio foi o primeiro a ser criado na nossa esfera e é o mais simples e mais sujeito à recepção de energias. Sabiam disso? Como nossa composição é ampla em água, fica claro que qualquer alteração eletromagnética fará com que se torne dentro de nós mesmos substância salutar ou mórbida, dependendo diretamente do pensamento e do campo que envolve o ser. Olha a importância de a gente manter, né, os pensamentos. Nós falamos aqui no começo, né, orar, o legado crístico, orar e vigiar e instruir-se. Orar para manter a cabeça limpa, né? Vigiar para não ficar entrando nas esparrelas e instruir-se para saber como é que tudo isso funciona. Sofremos com o pesar da doença por não querermos aceitar a condição de sermos os únicos responsáveis pelo que passamos. E muitas vezes nossos hábitos são tão fortes que, mesmo sabendo disso, optamos por sofrer pelo corpo físico a ter de mudar atitudes. Eu acrescento aqui comportamentos e condutas também, certo? Eu sei que o doce faz mal para mim, por que eu continuo comendo doce? Cabeção, tadinho no pé. Ó, a doença é uma forma de depuração do espírito, sempre foi isso, tá? Mas a gente é teimoso, né? Vamos continuar. Uma reflexão interessante aqui, ó, falar de física. A terceira lei de Newton, Isaac Newton, descreve o resultado da interação entre duas forças. Para toda ação, que é uma força, sobre um objeto, em resposta às interações com outro objeto, existirá uma reação, outra força, de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto. Olha que interessante. Tudo é energia. E a energia sempre está em movimento. Quando eu coloco um propósito pessoal nessa energia, ou seja, estou movendo ela pela minha vontade, estou exercendo uma força, eis a ação. Isso irá desencadear um processo de reação, tal como o prenúncio da terceira lei de Newton, de igual intensidade e de sentido oposto ao que eu realizei. Certo? Antes de Newton já se conhecia esse fato natural. Buda o chamou de karma. Jesus, por sua vez, ensinou: só poder escolher o que semeaste. Ele confiava no bem e também sabia que existia o mal nos homens. Na homilia Clementines 12:29 temos o seguinte dizeres: o bem virá, e feliz daquele através do qual ele virá. O mal também virá, mas infeliz daquele através do qual ele virá. Por ser uma lei do universo, também uma lei da vida, e por isso define o destino próximo de cada pessoa, de cada um.
Temos a liberdade e o poder das escolhas, no entanto, as consequências serão na medida das causas que as provocaram. Não se engane, o karma não é necessariamente algo ruim, mas as lições exigidas na escola da vida. Einstein nos ensinou que o universo está em constante e infinita expansão. Ora, se somos parte indissociável do todo, o universo precisa que acompanhemos a sua evolução para que possa crescer. Logo, estamos fadados à perfeição e à eternidade. Porque a gente não morre. Nós temos que pensar o seguinte: corpo e energia, matéria física e campo energético. Corpo, células, órgãos, né? Tudo o que a gente já conhece, físico. Energia, pensamento, sentimento, emoção, essas coisas. Nossa consciência. Então, quando fala assim que morreu, morreu o quê? O corpo físico, a matéria, vai se dissolver, vai voltar para a terra. Né? Como dizem os antigos, vai virar pó. O que sobra? A energia, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tudo esse campo que o pessoal chama de alma, espírito, dá o nome que quiser, consciência, não importa. Por isso que nós somos eternos. São as nossas experiências que fica lá gravadinho, bonitinho, né? Não existe um fim para nada e nem ninguém, apenas incessantes transformações. Para evoluirmos é indispensável o aprimoramento de cada uma das virtudes que compõem a luz. A justiça é uma das virtudes mais difíceis de serem entendidas e sedimentadas. Porque todo mundo fala assim, Deus foi injusto comigo. Não, Jesus não falou lá, eu falei numa das palestras, a justiça também é o amor, e o amor já faz a própria justiça. Então não tem como ser diferente. A lei da ação e reação é educacional. O mais importante talvez seja o de mostrar as inevitáveis relações entre causa e efeito, ensinando ao indivíduo que ele é herdeiro de si próprio, capitão do seu destino. Então não adianta reclamar. Que eu isso, que eu aquilo. Tem que entender como é que funciona e começar a fazer a parte, né? Melhorar. Não é, Dona Inês? Dona Inês fala que eu tenho uns probleminhas de vez em quando. Eu sou rebelde, é isso? Rebelde? Teimoso? Também, às vezes a gente é teimoso, rebelde, né? Mas a gente continua. Vamos lá. Vamos continuar. Agora vamos no capítulo 20, sonho e desdobramento. Como é que funciona esse processo também, tá? No momento da morte do corpo, todas as informações recebidas durante a vida são levadas com a mente e não se desintegram com o corpo físico. Aquilo que nós estávamos falando. Pensamentos, sentimentos, emoções, certo? Pensamentos, sentimentos, emoções, todo o conteúdo energético. Eu, Celso, chamo de campo quântico ou consciência do ser. Já a Joana de Ângeles diz que os sentimentos, as emoções e os pensamentos constitui a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. A hora que ele entende o que está acontecendo, ele fala, peraí, não vou mais fazer aquilo que está me prejudicando, não quero mais isso para mim. Por isso, cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve. Então, tem que entregar, o nosso físico bonitinho e redondinho. É importante salientar que o cérebro físico é apenas um equipamento com a função de captação de informações do meio material e central de execução de ordens físicas. Só isso. E que todo pensamento, todo arquivamento e toda reflexão provém da mente, que se encontra no plano espiritual, no extrafísico, no metafísico. Está fora. Por isso que nos grupos mediúnicos os médiuns percebe o que está vindo, porque é esse campo aí, uma frequência diferente. Perceba que quem se desprende é a mente, moldando o seu envoltório, que pode levar à forma humana, se ainda está presa à forma, ou se libertar sem forma alguma, como apenas luz, por exemplo. Muitas pessoas relatam isso, que viu uma luz, não viu uma forma. Às vezes, para que
aquela energia, aquela consciência se apresente para a pessoa, para ela não ter medo, ela se transforma naquele ser que aquela pessoa conhecia, para ela poder entrar em contato. Porque se vê às vezes só como uma luz, também não vai. A pessoa pode ficar um pouco, né? Não entender o que está acontecendo. Os pensamentos densos, uma vez criados, só poderão ser consumidos em uma energia compatível, ou seja, na matéria física. Isso se dará na vida atual ou nas próximas, mas encarnado, através de um corpo físico, sempre. Por isso que nós reencarnamos, é por isso que nós estamos aqui, né? Nós devemos coisas do passado, né? Nós precisamos melhorar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas, por isso que a gente está encarnado. O espírito, quando desencarna, cria uma lacuna, um espaço entre a matéria do planeta e o seu corpo espiritual. Então ele deixa de haver a solução da continuidade. Então vamos supor, você tá resolvendo um problema, um perrengue, e você não consegue resolver, e por algum motivo você desencarna. Não importa, acidente, doença, velhice, qualquer coisa. Você deixou o corpo físico, então criou uma lacuna, que você estava resolvendo aquele problema e não está conseguindo mais resolver. Então como é que se faz para resolver de novo? Você tem que voltar para uma outra encarnação para continuar a resolver aquele probleminha. Por isso que naquela outra vez que na outra palestra nós falamos que a Joana dá uma dica bacana, né? Procura resolver os seus perrengues antes da morte física para não levar isso para frente, né? Certo? Deixando de haver a solução de continuidade, ou seja, a morte do corpo físico, ele deixa de expurgar as suas energias densas, fruto de seus pensamentos, que precisa dessa solução de continuidade para se livrar de tais energias. As energias dos pensamentos negativos são muito densas e só podem ser drenadas através do corpo físico. O único caminho para esse expurgo é a nova encarnação. Daí a verdade do dito popular: aqui se faz, aqui se paga. Fica claro que o corpo físico é o veículo de queima de energias deletérias do espírito. E é ele que carrega essa energia para onde for. E que teremos de continuar reencarnando enquanto carregamos esse tipo de energia mental. Isso tem que melhorar. Com o espírito, consciência, né? Carregamos também as consequências desses pensamentos. Todos os sentimentos. Emoções também, e assim por diante. Por isso que quando tem o trabalho mediúnico, que o médium incorpora ou percebe, que encosta no campo, muitos dos médiuns percebem tudo. Então a história está toda ali, as dores estão todas ali, todo o conteúdo está ali. Percebe rapidinho. Então o médium não fica inventando, ele fica replicando o que está vindo para ele, daquele sentimento do outro que está expressando o que está acontecendo com ele. É bem interessante. Se o ser sente angústia, depressão, ansiedade, mágoa, rancor ou qualquer outro sentimento degradante, saiba que a morte não o aliviará disso, que no desencarne vai deixar apenas o corpo físico e este é apenas o seu veículo, não tem sentimentos. Porque o sentimento, as emoções, está junto com os pensamentos no campo mental, não está no físico. O físico só percebe essa vibração. Se quiser se desmembrar desses sentimentos tormentosos, pode começar agora. Pois mesmo sem o corpo físico, estará convivendo com eles. E pior, nas próximas encarnações os trará de volta em formas de pensar e novos conflitos se repetirão. Aí, né? Como é que resolve isso? Aqui, ó. Os pensamentos edificantes e altruístas são sutis e permanecem juntos com as frequências vibratórias do espírito, elevando a estados mais altos de consciência cósmica. E como é que faz para ter pensamentos edificantes? Voltamos lá naquele processo, né? Oração, meditação, tem outra forma, né? Leituras edificantes e assim por diante. Interferência sempre. Então,
que ainda está insistindo, não está conectando, né? Depois é um dia, depois vai todo dia, isso vai aumentando. Aí você fala, eu acho que eu estou doente, tudo isso daqui. É o momento da gente parar e fazer uma oração. Exatamente. Você sabe por quê? Nós temos uma instância que está no nosso corpo físico que chama ego. Ele interfere muito. Por exemplo, você quer ver uma consequência bem interessante, que um desejo não satisfeito, isso é coisa do ego, tá? Uma coisa que você quer muito, mas não está conseguindo. Então, um desejo não satisfeito vai te criar uma tristeza. Essa tristeza pode se tornar uma tristeza profunda que pode virar uma depressão. Uma depressão pode ficar tão profunda que leva você ao suicídio, que você fala, a vida não vale mais a pena. E não é por aí o caminho, entendeu? E o Evangelho diz que a satisfação, quando não satisfaz o ego, vira uma cólera, né? Vira uma cólera também, né? Por isso, vamos continuar. Ó, na Litáurica também, né, temos o capítulo Corpo Metafísico, nas páginas 167 e 168, que também lhe dá uma dica. Mas esse campo etérico é ativo, ele está falando da aura, né? Da psicosfera do ser, como diz o Céforos aqui. E é formado por energias circulantes entre os terminais energéticos dos órgãos internos e as células externas, que são os poros cutâneos correspondentes, onde circula até o pensamento. Essa frequência impregna e vitaliza o corpo físico, a matéria em todas as suas íntimas fibras, além do corpo áurico. E de tal forma que os anticorpos que trabalham no interior do organismo, impregnados dessa unicidade, expelem magneticamente deste tudo aquilo que é biológico e não impregnado pela mesma frequência. Tudo isso se individualiza como estrutura do espírito, ou corpo metafísico, independentemente de qualquer crença ou religião. Porque é uma coisa da vida, é natural, é física e metafísica, que a gente estuda aqui. Ó, ele dá a dica depois. A prece é um conjunto de pensamentos que objetiva atrair as vibrações boas da divindade. Ou não? Eu acho que é. Eu lembro na palestra de metafísica que eu falo sobre a aura, a primeira coisa que eu comento é isso aí, que eu achava que fazer oração não tinha nada a ver. Depois eu fui perceber que era o que mais me ajudava. Pois é. Depois que eu vi a Dona Inês fazendo oração e dava certo, falei, pô, vou fazer, né? Claro. Para todos, para tudo, né? Mesmo nas situações difíceis, a gente agradece sempre pela experiência, né? Pela oportunidade de estar aprendendo. Vamos lá, o Vida de Jesus, ditado por ele mesmo, também dá umas dicas sobre isso. O que Jesus fala? Irmãos meus, sois espíritos tão materializados ainda que nada vos ocorre fora da matéria e resumis, entretanto, vossa felicidade na posse dos bens materiais. E é só pela decidida renúncia de tudo quanto forma um atrativo para a carne e para vossos mal dissimulados desejos de predomínio que conseguireis elevar-vos o suficiente para ingressar pela nova via de vossa regeneração. Mal dissimulados desejos. Além de ser um desejo, ele é mal dissimulado. Ainda dá essa dica aí. Sois espíritos jovens ainda, vossos pensamentos, vossos desejos e os mesmos laços carnais que vos ligam à família, tudo vos traz agarrados à terra que habitais. Porém, podeis, pouco a pouco, levantar-vos acima dessa materialidade com o arrependimento de vossas faltas e com o cumprimento de vossos deveres. Porque é assim que o espírito começa a sua elevação. E na elevação espiritual encontra-se o desprendimento da matéria. Recordai-vos do que antes já vos disse. Eu não trago a paz senão a guerra. Levantai, pois, essa bandeira de guerra e não a enroleis. Que guerra é essa que ele está falando? Guerra interna. Não é a guerra com o outro, não é com aquele que está cutucando, não é aquela coisa não. É as más inclinações, os maus comportamentos, as más tendências, tudo isso que a gente, né?
Não está na oração? E livrar-nos de todo o mal, que mal é esse? É exatamente aquilo que eu faço para mim mesmo, entendeu? Não diz o Evangelho, né? Reconheces o verdadeiro espírito, aquele que procura domar suas más inclinações. É isso aí. Ó, irmãos meus, que possais compreender o significado de minhas palavras e ligar-vos a mim como irmãos na adoração do verdadeiro Deus. Como irmãos meus, na reforma de vossos hábitos, nas meditações de vosso espírito e no acordo de vossa vontade com a minha, para honrar vossos pensamentos e vossas ações com a elevada emanação divina. Eis-me, pois, entre vós para o cumprimento do que está escrito a respeito de minhas palavras e de meus ensinamentos para o porvir. Porvir é futuro, né? Que é hoje o presente. Ou seja, o negócio já está acontecendo já faz tempo. Cumprindo a vontade do Pai, que não me haveria enviado antes se não me houvesse de permitir mais tarde ajudar a frutificação do que eu havia semeado em seu nome. Vem assim a constituir essas manifestações como que o resultado natural dos meus primeiros trabalhos na vinha do Senhor. Crede, pois, em minha palavra, porque eu vos falo pelo amor, e o amor é a essência de Deus. Assim como antes vos disse, amai-vos uns aos outros, agora repito-vos, só pelo amor será salvo o homem. Mas é o amor, né? Na relação, na conduta, né? Não é só ficar orando, né? Ou subir lá o Tibete e ficar lá, né, naquela friaca, orando, meditando. Não, tem que fazer no dia a dia ali, ó, todo dia, né? Não tem uma parte, quem é que falou isso? Não lembro, a Inês acho que vai lembrar mais do que eu. Que os nossos familiares que estão dentro de casa, nós temos que tratar igual visita. Fazer de tudo melhor. Dura que a visita não vai embora, fica lá enchendo o saco. Mas não, tem que tratar os de casa como se fosse visita. Como é que a gente trata os de casa? Será que eu trato como visita? Depende da visita, né? Enfim, se for a sogra, né, o cunhado, né, esses aí que chegou depois, né, os agregados, é complicado, né? Tô brincando, mas a gente tem que tratar bem as pessoas, certo? Não importa, principalmente os de casa. E vamos lá. Ó, Cartas de Cristo, ele também dá umas dicas, ó. Fala a mesma coisa. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Só isso. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. Simples assim. Não sei se já aconteceu com vocês. Vocês levantam o dia, tá bem pra caramba, tá não sei o que, aí escuta alguma coisa, alguém faz alguma coisa durante o dia, pronto, acabou o dia. Já aconteceu isso? Várias vezes, né? Então, por que a gente não presta atenção nessas coisas? Fala, pô, tava bem pra caramba, por que estragou meu dia? Não foi a pessoa, nem a coisa que aconteceu que estragou seu dia, porque você não tá bem. Se você tá na situação de aderência aos pensamentos espirituais, você não entra na vibração. Você faz uma oração, deixa para lá, passa reto e continua. É só um obstáculo para tirar você do caminho. Porque você está dando importância para o outro e não para o que você é realmente. Entendeu? A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10 mil anos. E ele está falando aqui que a gente já viveu pra caramba, em várias épocas, em várias situações, em vários planetas e assim por diante. Mas ele dá dica, ó. Dá uma dica legal aqui. Ó. As pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral. Gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, que ele chamou na época de o reino dos céus. Como é que a pessoa entende isso na época que ele falou isso?
Difícil, né? Mas eu conheço pessoas que fazem oração, meditação, são autodisciplinadas e têm muita determinação. Não é o meu caso. Estou quase. Estou indo. Mas conheço. Né, Inês? Conheço gente que faz isso. Vamos lá. Para finalizar. Isso aqui é tudo da carta de Cristo, tá? Ó, no momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal dos seus padrões emocionais magnéticos, ou seja, aquilo que você pensa, né? Como é que você, seus sentimentos, essas coisas todas, suas emoções, né? São seus padrões magnéticos. Você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Aconteceu comigo, aconteceu com a Inês, aconteceu com um monte de gente aqui, né, que chegou aqui na Litáurica, porque ninguém chega aqui porque ganhou na loteria, certo? Porque chega aqui porque está cheio de problema. Está atrás de uma solução. E quando começa a entender como é que funciona o processo, começa a pôr em prática, começa a estudar, começa a fazer as coisas funcionar, aí começa, né, a fazer as mudanças e elas se efetuam na consciência e você passa a ser uma pessoa diferente. Eu sempre falo, o Celso de hoje, daqui a 20 anos, não é o Celso que chegou há 20 anos atrás, totalmente diferente. Né? Apesar que o de 20 anos atrás tinha 43, né? Agora já tem 63, já mudou muita coisa também, né? A experiência, né? Também mudou, mas tudo bem. Ó, o crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois de outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo e esse fará com que comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Não sei se aconteceu isso com vocês, aconteceu comigo. Eu sempre falei que eu era ateu, graças a Deus, né? Porque eu não acreditava nessas coisas todas aí. Depois eu comecei a estudar aqui, ó, física e metafísica, eu comecei a entender e a coisa foi mudando. Não foi de um dia para o outro, a coisa foi indo, uma informação que agrega a outra, que vai criando base, né? Ela vai andando. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. É o que a gente fala, né? Desautomatiza algumas condutas, alguns comportamentos e atitudes para automatizar outros que são mais salutares, mais benéficos, né, que faz com que a minha vida melhore, certo? As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas dos outros com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego, em maior ou menor grau. Não tem jeito. Tá? Tudo isso aqui está no livro Cartas de Cristo, tá? Às vezes, a semente leva anos para crescer e transformar-se em colheita e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. Aí vem uma criatura e fala assim, eu não sei o que eu fiz, né? Colei chiclete na cruz. Nossa, tudo dá errado. Que não. Esqueceu que você semeou lá para trás. Esqueceu que você fazia muita maldade. Eu era um moleque perverso, eu fazia bastante mal. Chutei a bunda da minha irmã várias vezes. Mas hoje eu reconheço que... Às vezes a gente acha... Pensando, a gente acha que não merece, mas a gente não sabe, né? O que rolou, o que não rolou, se é de hoje, se é de ontem, né? A gente não sabe.
Jesus já dizia, não julgue, você não sabe o que está acontecendo. A gente julga. Não, porque a gente sofre mais de ver do que de passar pela situação. Isso é verdade. Mas vamos lá, vamos encerrar aqui com essa dica da Joana, que eu sempre gosto dessa diquinha dela aqui. Então, como é que a gente faz para melhorar? Então, nossa tarefa está na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na elevação moral dos pensamentos. Vocês veem que eu coloco sempre isso aqui, né, nas palestras, que é para a gente melhorar exatamente isso, os sentimentos, emoções e pensamentos que constituem a psique do ser, que são o nosso processo todo energético que vai influenciar no nosso corpo físico e daí, se a gente não tiver isso aqui funcionando direitinho, ó, sentimentos, emoções e pensamentos, resultado, vão ficar doentes. Simples assim. Certo, Tiago? Só que a gente é cabeçudo, a gente esquece, né? No dia a dia a gente vai metendo o pé pelas mãos o tempo inteiro, né? Tá bom por hoje? Bom, vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, amparo que nos deu, em nome dele, a cobertura das instituições do mundo maior que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar em nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja. Gratidão pela paciência e bom descanso a todos.